Christopher Maurice Brown, ou simplesmente Chris Brown. Esse é o nome do rapper que foi do céu ao inferno em pouco tempo. Um dia, ele era um dos músicos de maior sucesso dos Estados Unidos, uma promessa que muitos chegaram a comparar com Michael Jackson. Poucos anos depois, um homem odiado por milhares de pessoas, mas que ainda cativava alguns fãs. Esse é um resumão da vida de Chris Brown, mas por onde ele anda? O que Chris Brown anda fazendo da vida atualmente? Meu nome é Benjamin e neste vídeo eu vou relembrar algumas das polêmicas em que o rapper esteve envolvido e contar um pouco sobre como ele vive nos dias de hoje. Mas antes de irmos direto ao assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações no sininho aqui do lado, ok? É difícil falar de Chris Brown. Você o odeia? Bom, eu não te julgo, afinal o rapper está colhendo o que plantou no passado, né? Para todo mundo conseguir entender como Chris Brown foi de ídolo a uma das pessoas mais odiadas dos Estados Unidos, eu vou te contar como ele conseguiu sucesso até quando ele começou a decair. Chris Brown nasceu em uma pequena cidade no estado da Virgínia no ano de 1989. Desde muito pequeno ele já mostrava interesse pela música, especificamente pelo hip hop. E foi escutando músicas em casa que ele aprendeu a cantar e dançar, na maioria das vezes usando Michael Jackson como inspiração. Seu primeiro contato com a música foi no coro da igreja. Depois ele passou a se apresentar em shows de talentos da sua cidade. Foi quando um dia, enquanto ele estava fazendo cover de Usher, um cantor e dançarino que fez muito sucesso nos anos 90, a mãe de Chris percebeu o quanto o filho era talentoso. Nessa época, ao mesmo tempo que procurava oportunidades para o filho, a mãe de Chris era violentada em casa. Segundo o rapper, já declarou, a sua mãe sofria violência doméstica do namorado, o que fez Chris ficar depressivo durante muito tempo. Mesmo assim, ele e sua mãe seguiram em frente. Era o ano de 2004. Chris ainda tinha 13 anos de idade quando apareceu a primeira oportunidade. Depois de muita negociação, o pequeno cantor acabou fechando contrato com a Jive Records, gravadora que já tinha trabalhos bem-sucedidos com jovens artistas, como Britney Spears e Justin Timberlake. A partir daí era só questão de tempo para o sucesso vir. Em 2005, ele já começou a produzir um disco e em poucos meses já havia cerca de 50 músicas gravadas, das quais 14 foram escolhidas para ir para o disco. Uma curiosidade é que o primeiro disco de Chris Brown foi produzido em apenas 8 semanas. Lançado em novembro de 2005, o disco estreou como número 2 na Billboard 200, com vendas superiores a 150 mil cópias. O disco se tornou um sucesso comercial com o tempo, vendendo mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. Em 2006, veio o DVD Chris Brown Journey, que mostra imagens de sua viagem pela Inglaterra e Japão, se preparando para sua primeira visita ao Grammy Awards. A essa altura, várias pessoas diziam que Chris Brown era o jovem mais promissor do momento. Como eu disse anteriormente, ele, além de cantor, dançava muito bem, o que fez as pessoas acreditarem que ele seria o novo Michael Jackson dos últimos tempos. Os anos de 2007 e 2008 foram fantásticos. Chris Brown teve participações em seriados, cinema e até fez a abertura da turnê The Beyoncé Experience. Em novembro de 2007, ele lançou seu segundo disco, Exclusive, que vendeu 294 mil cópias só na primeira semana. No final de 2008, Chris Brown foi nomeado Artista do Ano pela revista Billboard. Tudo estava indo muito bem. Chris era um rapper de sucesso, tinha milhões de fãs ao redor do mundo. E além disso, para completar a vida perfeita do cantor, em 2008 surgiram boatos de que Chris estaria em um romance com a cantora Rihanna. Neste ano, os dois eram bem novinhos, com menos de 20 anos. Depois de um tempo negando o relacionamento, eles assumiram o romance em 2009. Mas como todos vocês devem saber, esse foi um relacionamento bem conturbado. No começo de fevereiro de 2009 veio uma bomba. Chris Brown agrediu Rihanna. Foi uma surra à base de socos, pontapés e até mordidas. A agressão, inclusive, virou caso de polícia. Chris Brown foi indiciado, mas ele alegou ser inocente. Porém, 2 meses depois, ele se declarou culpado e chegou a pedir perdão para a cantora por meio de um vídeo. Nos trechos de um documentário sobre a vida de Chris Brown, ele relatou que a briga aconteceu na volta de uma festa. Chris disse que tentou explicar que Rihanna não sabia que a ex-namorada dele estaria no local e que a cantora tentou agredi-lo primeiramente. Depois disso, ele começou a agredi-la.
Na época, Chris foi colocado em liberdade condicional. Rihanna conseguiu uma ordem de restrição contra o rapper. Na ocasião, a cantora foi hospitalizada. E foi aqui que a carreira do rapper começou a decair. Você deve estar imaginando que essa briga foi o ápice das loucuras de Chris Brown, não é não? Mas esse era apenas o começo de uma vida cercada de polêmicas. Eu vou tentar citar algumas das piores polêmicas em que ele se meteu. Em 2012, Chris Brown e o cantor Drake se encontraram em uma boate em Nova York. Os dois estavam acompanhados de amigos e seguranças, mas pareciam não gostar um do outro. Como uma maneira de provocar, Brown teria enviado uma garrafa de champanhe para a mesa de Drake. Para responder à provocação, Drake enviou um recado que dizia o seguinte: "Estou dormindo com a mulher da sua vida", fazendo referência à cantora Rihanna. A resposta do cantor vocês devem imaginar. Os dois rappers começaram a trocar socos, garrafas voaram, vidros foram quebrados e os dois foram processados pela boate. Mas um pouco antes dessa briga, Chris tinha se envolvido em uma confusão em outra boate. Depois que uma mulher disse que a boate iria fechar, ele agrediu a funcionária do local. Dina Gillis, de 24 anos, foi empurrada pelo cantor. Ela rompeu os ligamentos do joelho e teve que fazer uma cirurgia. Em 2013, quando ele estava prestes a lançar um álbum, Chris Brown e seu segurança foram presos acusados de agredir um homem. A polícia de Washington foi chamada no meio da madrugada por causa de uma briga. A vítima foi levada para o hospital e Chris, que ainda estava em liberdade condicional por ter agredido Rihanna, foi preso mais uma vez. Outra confusão de Chris Brown foi em 2015, quando, em uma partida de basquete em Las Vegas, o cantor ficou estressado com alguma coisa e tentou agredir um homem que apenas se defendeu das agressões. E para finalizar essa parte das polêmicas, em janeiro deste ano, Chris Brown foi preso em Paris, dessa vez acusado de estupro. A queixa tinha sido apresentada por uma jovem de 24 anos que teria sido abusada na noite de 15 de janeiro. Segundo a garota, ela também teria sido abusada por um amigo e por um guarda-costas do artista. Os três foram detidos. Chris foi liberado depois que o advogado do rapper disse que o músico se declarou inocente e que pretendia até mesmo apresentar queixa por calúnia. Mas depois de tanto bafafá, sucessos, discos que ficaram no topo das paradas musicais, o que foi que aconteceu com Chris Brown? Gente, o lance é o seguinte. Antes considerado um ídolo e uma promessa para o mundo da música, os fãs parecem ter perdido o encanto por Chris depois que ele agrediu Rihanna. Além disso, todas as polêmicas posteriores envolvendo o cantor levantaram suspeitas sobre o caráter de Chris. Até porque ele agrediu muitas mulheres mais de uma vez e se meteu em brigas incontáveis vezes. Mas então, quer dizer que a carreira de Chris Brown simplesmente chegou ao fim? Não necessariamente. Na verdade, ele ainda continua fazendo músicas de sucesso. Seu último álbum, inclusive, foi lançado este ano, intitulado como Índigo. E, adivinha? Curiosamente, o cantor Drake, com quem ele teve aquela briga em uma boate, teve participação no disco, assim como Justin Bieber, Lil Wayne e Nicki Minaj. Contendo 32 músicas, Chris Brown gravou esse disco com a intenção de se restabelecer no topo das paradas da Billboard. Essa é mais uma tentativa do artista de tentar reerguer sua carreira, deixando para trás as polêmicas e problemas que contribuíram tanto para que seu brilho fosse ofuscado. Seus vídeos no YouTube ainda continuam rendendo milhões e milhões de visualizações. E apesar de muita gente ter rejeitado o cantor, ele ainda tem fãs fiéis que, mesmo depois de tantas controvérsias, resolveram ficar do lado do ídolo. Pois bem, isso é tudo o que sabemos sobre o que aconteceu com Chris Brown. Ainda existem muitas polêmicas envolvendo o cantor, mas fica difícil falar sobre todas elas em apenas um vídeo. Vale dizer que Chris nunca se manifestou muito sobre essas polêmicas. Em alguns casos, se omitiu e até mesmo ironizou alguns envolvidos nas redes sociais. Mas, vem cá. O que vocês acham sobre toda essa trama envolvendo o artista? Acham que isso é um motivo para eliminar um artista para sempre do cenário musical? Do cenário mundial? Acha que se fosse no Brasil, isso aconteceria do mesmo jeito? Ou o público brasileiro perdoaria o astro se tudo isso acontecesse por aqui? Bom, eu não sei, mas eu acho que essa coisa de agressão complica a reputação de qualquer um em qualquer lugar do mundo. Mas enfim, é isso.
Por hoje encerro aqui, mas eu te espero na próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um forte abraço e até o próximo.